sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é a doutora Bárbara Reis Guedes Macedo, ela que é neuropediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer meu estar aqui no programa e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje uma pauta muito esperada pelos pais. Hoje nós vamos falar de bebês que têm dificuldades para dormir. Doutora, para entendermos melhor, qual a importância do sono? Bom, a qualidade do sono, ela influencia de modo direto o desenvolvimento e o crescimento das crianças. Além de ser essencial para o descanso e para a fixação de conhecimentos, é durante a noite, durante o sono, que o corpo libera hormônios do crescimento em maior quantidade. O sono adequado na criança está associado com melhora da atenção, do comportamento, da memória, aprendizagem e um controle emocional efetivo. Ok, doutora. Doutora, um bebê precisa dormir aproximadamente quantas horas entre o dia e a noite? A quantidade adequada de sono para uma criança é aquela que faz com que ela acorde sem dificuldades, sem sonolência durante o dia e sem afetar o seu comportamento, sua memória e sua atenção. Mas a gente tem alguns limites para dormir, né? A National Sleep Foundation, que é uma fundação americana especializada em sono, depois de uma ampla pesquisa, divulgou uma atualização na tabela com a quantidade ideal de sono, de acordo com a idade. A principal novidade dessa tabela é a inclusão de margens que não são ideais, mas que são aceitáveis. Como vocês podem ver na tabela, por exemplo, o ideal que um bebê de 4 a 11 meses durma é entre 12 e 15 horas, mas não tem problema se ele dormir menos ou mais, desde que não haja repercussão no dia a dia da criança. Existem indivíduos que têm mais ou menos necessidade de sono. É isso. Doutora, agora os bebês que trocam o dia pela noite. Até que idade, doutora, isso é normal? Nos primeiros meses de vida, é natural o bebê trocar o dia pela noite. Por que isso ocorre? A construção do sono do bebê é diferente de crianças maiores. O recém-nascido tem um padrão de sono que a gente chama de ultradiano. E o que é esse sono ultradiano, né? O bebê, ele dorme tanto de dia quanto de noite, mas de uma forma fragmentada. Então, não espere que seus filhos, nessa faixa etária, durmam longas noites de sono. Pelo contrário, né? O sono ultradiano, ele é caracterizado por intervalos de mais ou menos 3 a 4 horas, seguido de um despertar de até 1 hora. E esse ciclo, ele vai se repetindo de dia e de noite. Essas características, elas são explicadas pela arquitetura do sono do bebê, que é diferente. Os bebês, eles têm seu sono já iniciado no sono REM, enquanto crianças e adultos, eles iniciam o sono pelo não REM para só posteriormente passar para o sono REM. Conforme o sistema nervoso vai se amadurecendo, né, o ritmo circadiano ele se estabelece e os horários vão se ajustando. Por volta dos 6 meses, a criança ainda tem sono noturno, ainda tem esse sono alguns despertares noturnos e durante o dia ainda se espera alguns cochilos. Vai sendo estabelecido o dia, o acordar e o passar o dia acordado, para só por volta de 12 meses o sono noturno estar consolidado. Então, se o seu bebê acorda várias vezes à noite, até 1 ano, isso ainda é normal. Perfeito. Doutora, passado, né, esse estágio da criança estabelecendo, é importante criar um hábito, uma rotina do sono? Sim, isso é fundamental.
Os comportamentos, os hábitos do sono e as rotinas, em geral, são fatores importantes no sono de crianças de qualquer faixa etária. É o que a gente chama de higiene do sono. Criar uma rotina agradável é o primeiro passo para os pais obterem sucesso na hora de colocar a criança na cama. Se todos os dias os pais seguirem uma rotina, seja ela qual for, mas estamos dando um exemplo, colocar o pijama, seguido de dar o banho, seguido de escovar os dentes, diminuir as luzes da casa, diminuir todos os estímulos auditivos, brincar de forma mais calma, pôr a criança deitada na cama, ler uma história agradável, você vai estar criando uma rotina agradável. Essa criança vai associar esse ritual a dormir, né? Isso passa a ser prazeroso para a criança também. Doutora Bárbara, uma criança que não dorme bem, quais as consequências, doutora, na vida dessa criança? A gente tem diversas consequências e elas ocorrem tanto a curto prazo quanto a médio e longo prazo. A curto prazo, o principal prejuízo é o dia seguinte, né? No dia seguinte, a gente não espera que uma criança e até mesmo um adulto que não tenha dormido bem tenha o mesmo rendimento nas atividades, né? Ela pode ter sonolência diurna, pode ter um pensamento mais lentificado, pode ter uma predisposição, inclusive a traumas, né? A médio e a longo prazo, podem ocorrer atraso puberal e alterações do crescimento, né? As crianças que não dormem bem também estão associadas a maior chance de desenvolverem ansiedade, desenvolverem depressão e desenvolver alterações comportamentais e dificuldades no aprendizado, tanto em memória quanto atenção, e dificuldade de acumular conhecimentos, além de alterações do humor. Por isso, tão importante, como a doutora muito bem disse, criar uma rotina, né, doutora? Uma rotina que envolva toda a família. Sim, com certeza. O principal ponto aqui para fazer o seu filho dormir adequadamente é criar uma rotina. E essa rotina, de preferência, siga a rotina da casa. Então, também não adianta você colocar seu filho na cama, mas toda a família dorme muito tarde, continua fazendo barulho na casa, né? Então, o ideal é seguir uma rotina familiar de dormir bem. Se toda a família entrar nessa, provavelmente o sono vai melhorar de todo mundo. E todos vão acordar muito felizes, né, doutora? Felizes e com ótimo rendimento. Né? Doutora, falando em felizes, falando em sono, a gente sabe que muitos pais, até mesmo para agradar a criança, oferecem aparelhos eletrônicos com filmes, com desenhos, com músicas, para que a criança assista e tenha sono. Doutora, isso não é legal, né? De forma nenhuma. Está mais que comprovado que o uso de telas indiscriminadamente, ou seja, usar computador, tablet, celular, telefones, iPads, iPhones, música no período da noite, ele atrapalha o sono. Tá? Ele costuma fazer com que as crianças durmam mais tarde ou até mesmo, quando chega na adolescência, troquem o dia pela noite. Né? Então, é muito comum o adolescente ficar no videogame até 2, 3 horas da manhã, chega de manhã, não consegue acordar para ir para a escola. Né? O que isso vai provocando? Se é uma criança assídua, ela vai provocar uma privação de sono crônica. Todo dia ela vai dormir menos do que se espera que essa criança durma, né? E isso, a longo prazo, tem diversas consequências. Como eu já disse, tanto na aprendizagem, quanto no controle emocional, quanto no humor. Doutora Bárbara, agora a nossa pergunta vai para os adolescentes. A gente sabe, o vestibular está aí, muita ansiedade. Muitos deles passam a noite inteira estudando. Doutora, conta para a gente, doutora, isso atrapalha? Como é que funciona? Isso atrapalha, né?
vai atrapalhar o ritmo circadiano não é mais criança, né, do adolescente em si. A gente sabe que o sono na adolescência, ele novamente muda a arquitetura. Ele tem uma arquitetura um pouco diferente, de transição entre o sono da criança e o sono do adulto. Então, já é uma fase conturbada, tá? Que pode acarretar insônia. Mas esses adolescentes estão acostumados a muito estímulo noturno, né? A vida moderna, a sociedade moderna, a gente tem um hábito muito noturno. Então, usando muitas telas durante a noite, né? Dormindo com o celular na própria cama, mantendo uma luz quase contínua, né, de estímulo, cada vez maior, às vezes com eletrônicos no ouvido também. Isso tudo atrapalha a qualidade do sono. A gente já tem vários estudos que mostram que isso atrapalha a estrutura do sono. O seu sono, ele é formado de maneiras diferentes e isso tem repercussões, né? Pode aumentar o nível de ansiedade, pode aumentar o nível de depressão. Então, assim, um adolescente que já está sob estresse de um vestibular, não dorme à noite, né? Esse nível de estresse, com certeza, é muito maior. Tem um estudo muito legal que compara o sono de brasileiros com o sono de outros países. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem costume de colocar as crianças para dormir muito tarde, né? Por quê? Porque pelo ritmo de trabalho dos pais, até chegar em casa, depois os pais querem ter um momento com a criança, querem brincar, então vai estimular essa criança, muitas vezes estimulado também pela mídia, porque os programas noturnos são mais interessantes, então os pais não vão colocar a criança para deitar na cama antes que acabe a novela das 9, que acaba às 11, então, em média, as crianças brasileiras, elas vão dormir muito tarde. Tá? Enquanto em outros países, culturalmente, as crianças são colocadas para dormir mais cedo. Em compensação, as crianças brasileiras também acordam mais cedo. Por quê? Exigências escolares. As escolas aqui no Brasil, em geral, o estudo começa às 7 horas da manhã. Então, se uma criança vai dormir às 11 e acorda às 6 horas da manhã, ela com certeza vai ter uma privação de sono crônica. Dormir muito pouco. Dormir muito pouco. Então, para a criança que estuda de manhã, o ideal é que ela vá dormir por volta das 7h30 a 8 horas da noite. E a gente sabe que isso não é uma realidade fácil em população geral. Mas podemos pensar melhor, não, doutora? E colocar em prática e pensar na saúde, né, da criança. Com certeza, pensar na saúde não só da criança, como da família como um todo, né? Se a gente estabelecer uma rotina agradável no final do dia, né, com toda a família, envolvendo toda a família, a gente vai conseguir melhorar o sono da criança, do adolescente, do pai, da mãe, até dos vizinhos, dos amigos, porque você vai influenciando um ou outro. Verdade, doutora. Doutora, e quando os pais devem procurar a ajuda do especialista? Bom, a primeira coisa, se seu filho está tendo dificuldades no sono, é você tentar tomar medidas de higiene do sono, né? Então, dá uma olhadinha aí nas dicas que eu deixei da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tenta seguir um padrão de rotina do sono, colocar sempre para deitar no mesmo horário, acordar no mesmo horário, tentar não provocar estímulos à noite. Se a criança despertar à noite ainda, enquanto você vai recebê-la durante a noite, tentar manter uma luz baixa, não falar alto e fazer o máximo possível, o mais rápido possível, para que essa criança retome o sono. Evitar o uso de mamadeira, de dar chazinho, essas coisas durante a noite, dar estimulantes e não dar mamadeira no quarto, para a criança não associar o dormir com mamar, né? É uma troca também que a criança faz. Então, são algumas dicas que vocês vão ver lá. Quando a gente deve procurar o especialista, é quando você tomou essas medidas de higiene e mesmo assim seu filho não dorme.
Tá? Ou então, os distúrbios são diferentes, tipo as parassonias, do tipo sonambulismo, terror noturno, né? Muitos despertares noturnos, que são despertares em que a criança, no momento seguinte, ela não se recorda desse despertar. Então, já são alterações neurológicas que devem ser avaliadas por um especialista. Mas os outros transtornos, de maneira geral, você mostrando para os pais ser um transtorno benigno da infância e que com medidas simples de sono a gente consegue melhorar, já tranquiliza boa parte dos pais. Doutora, muito obrigada. Bom, nós estamos gravando aqui, já é noite. Boa noite a vocês também. Bom sono a vocês. E muito obrigada, doutora, pela sua valiosa participação aqui no programa Mundo Mais Criança. Obrigada a vocês. Foi ótimo estar aqui, conversar sobre um assunto tão importante que aflige tantas famílias. Obrigada. O programa Mundo Mais Criança vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.